Bom dia, meus amados irmãos. Nós vamos meditar nessa manhã no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nossa personagem nessa manhã será uma mulher por nome Talita, que também vai ter o seu nome mudado para Dorcas. E esse registro está escrito por Lucas, essa história narrada, esse acontecimento verídico. Nós vamos ler a partir do versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Talita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu que naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, demandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodeavam chorando e mostrando túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E isto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Há um outro versículo que quero, juntamente com esse texto, está em Tito, capítulo 3, diz assim o apóstolo Paulo, falando a Tito: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. A lição que vamos aprender com Dorcas. Dorcas, o que nos é apresentado dela aqui, dessa mulher, nós não temos muitas, podemos dizer, referências acerca de Dorcas. É a única passagem que fala de Dorcas, mas suficiente para nos animar. Uma mulher que usava suas mãos em favor dos santos. Ontem nós falamos de Febe, aquela mulher daquela cidade de Cencreia, que usava também tudo que tinha, usava o seu lar, usava os seus bens para socorrer, para proteger os santos. Irmãos, eram os primórdios do Evangelho, era o início da obra. E nós estamos olhando aqui pessoas naqueles dias deixando para nós exemplos a serem seguidos. Nós estamos olhando aqui que essa mulher chamada Dorcas, a forma com que Lucas escreve a seu respeito, havia uma discípula na cidade de Jope. Seu nome era Talita, que traduzindo quer dizer Dorcas. Mas diz aqui que ela estava cheia de boas obras. Todos nós estamos convencidos que nós não somos salvos pelas obras. Nós não fazemos nada para merecer a salvação. Mas como Tiago escreve na sua epístola, Tiago escreve acerca das obras, as obras que deveriam acompanhar a vida daqueles que dizem que são salvos.
Porque a fé sem as obras é morta. A fé sem as obras, a vida prática, o que Deus espera de um salvo, uma vida prática, uma vida que de fato expressa aquilo que nós falamos que somos. E Tiago então escreve na sua epístola, ele diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-los? Tiago não está dizendo que a pessoa é salva por obras. Mas naqueles dias em Jerusalém, havia muitas pessoas que as suas vidas não acompanhavam aquilo que eles falavam que eram. E nós estamos então continuando o pensamento de Tiago, e se o irmão ou a irmã estiver nus, e tiver em falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Nós estamos pensando em Dorcas nesta manhã, uma mulher cheia de boas obras e esmola que fazia. Nós estamos pensando, quando nós pensamos em esmola, nós pensamos em Cornélio, que fazia as suas ofertas e as suas esmolas. Diz a palavra de Deus que aquilo chegou lá na presença de Deus. Então essa mulher, ela tinha um coração com uma ternura, uma mulher que não fazia caso de ajuntar bens para si, mas distribuía. Ela era uma fonte de bênção para outros. Ela não era uma represa. Muitas das vezes nós vivemos como represa. Nós represamos aquilo que Deus confia para nós, nossas mordomias, nossos dons. Mas enfim, essa mulher, cujo nome é Dorcas, ela ficou enferma, ela adoeceu. Isso aqui tem algo a nos ensinar. Todos nós somos sujeitos às adversidades comuns da vida, ficar doente, a morrer. O problema não é a forma de morrer, mas como nós vamos ser revestidos. Então aqui, quando aconteceu isso com Dorcas, houve uma comoção naquela igreja, e os irmãos, sabendo que Pedro estava próximo ali, é um período apostólico ainda, de milagres, havia ainda naqueles dias a presença apostólica, sinais, ainda era feito, e mandaram então chamar Pedro. E o que eu quero destacar aqui, diz aqui a palavra de Deus, que foram lá em Lida e chamaram a Pedro, e levaram a Pedro com eles. E diz aqui no verso 39, e levando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam chorando, mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Todas as viúvas. Nós estamos olhando aqui as viúvas. Tiago nos apresenta também esse quadro naqueles dias, quando as mulheres ficavam viúvas, ficavam desamparadas. O Senhor Jesus falou para João: eis aí a tua mãe.
A ideia era para que João, a partir daquele dia, pudesse olhar, cuidar de Maria. Cuidar de Maria. Um compromisso de ajudar aquela mãe. O Senhor Jesus com certeza tinha mais irmãos, mas os seus irmãos não eram salvos. A obrigação de cuidar das pessoas, de cuidar dos outros, é dos salvos. Deus espera que nós salvos, é nós que temos que demonstrar essa atitude de cuidar do bem dos santos. E aquelas viúvas então, desamparadas, Dorcas tinha essa visão de usar seus bens, mas especialmente as suas mãos. Eu não sei que tipo de serviço era feito com as mãos, mas imagina uma agulha sendo usada, costurando. Não havia talvez máquinas, como tem máquinas industriais, como tem hoje, para costurar. E Dorcas tecia túnicas, usando as suas mãos, para vestir aquelas viúvas, para vestir os seus filhos. E ali estava aquelas mulheres, lembrando do seu legado, lembrando do que ela havia deixado. Ela havia espalhado amor no coração daquelas viúvas. Então, meus irmãos, a lição de Dorcas era uma lição preciosa. Como nós estamos usando nossos dons, né? Deus nos dá dons naturais, nos capacita. Como nós podemos usar nossas mãos, nosso tempo, em favor de outro. Uma igreja local tem necessidades diversas. Numa igreja local, pessoas ficam doentes. Numa igreja local, pessoas vão passar por necessidades. E como seria importante se as Dorcas, nesses dias, ter irmãs na semelhança de Dorcas, usando as suas mãos, usando o seu tempo, enriquecendo, se tornando uma fonte de bênção para outras. Que esse legado de Dorcas, essa mulher que foi chamada da morte para a vida, chamada da morte para a vida, ela foi devolvida novamente para aquela igreja. Irmãos, que preciosidade! Deus atendeu a oração desse servo, mas também o anseio que havia no coração daquela igreja. Que o Senhor nesses dias nos encoraje, irmãos, a não sermos infrutuosos. Nossas queridas irmãs, como mencionei ontem, que muito nos ajuda na realização desta obra. Nossas irmãs que usam as suas mãos, que têm dedicado suas vidas para nos ajudar nessa gloriosa obra. Que esse exemplo de Dorcas possa também nos tocar. Um exemplo tão simples. O que você tem nas suas mãos? O que você pode fazer com as suas mãos? É o que Dorcas está nos mostrando aqui. Um objeto simples, uma agulha. Ela tecia túnicas. Ela tecia roupas para vestir os santos naqueles dias. E nós também podemos, irmãos, nesses dias fazer algo para cooperar, para ajudar, para amenizar a dor de outros. E eu terminaria lendo o versículo que já citei, de Tito 3, verso 14. E aos nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos.
Irmãos, quantas coisas tristes poderiam ser evitadas nas igrejas locais. Quantas coisas infrutuosas, frutos de mentes vazias, mas que a nossa mente possa ser preenchida com ações, com coisas que de fato possam trazer bênçãos para outros, não sermos represas, mas distribuidores de bênçãos para os nossos irmãos e irmãs, na semelhança de Dorcas, o seu legado. Aquelas viúvas mostraram para Pedro: olha aqui, Pedro, olha aqui, olha o que Dorcas fez para nós. Eu estou imaginando, irmãos, não era simplesmente a lembrança dos bens, mas do amor demonstrado por Dorcas ao entregar aqueles bens. Havia ali aquela ação de amor. Que nós também possamos pensar nessa manhã, que nós possamos pensar no bem que nós podemos fazer na vida de uma igreja local. Haverá situações diversas para que nós possamos também, na semelhança do que Paulo falou a Tito aqui, aplicar-nos às boas obras, na semelhança que Tiago falou. Haverá situações diversas para que nós possamos ser fonte de bênçãos. Que Dorcas seja esse exemplo para nós nesta manhã a ser seguido. Amém.